73% dos homens descobrem quem ela realmente é depois que já é tarde demais. Não porque ela escondeu bem, porque ele nunca testou. Ele viu ela feliz, ele viu ela apaixonada, ele viu ela quando tudo estava do jeito dela. Mas ele nunca viu ela quando as coisas não saem como ela quer. Nunca viu ela sob pressão real. Nunca viu ela quando ninguém está olhando. E 1 ano depois, 2 anos depois, casado, com filho a caminho, ele descobre. E a pessoa que ele descobre não é a pessoa com quem ele decidiu ficar. Você tem 30 dias, 7 testes. Cada um revela uma camada mais profunda do caráter dela que ela não consegue fingir. O último teste é tão simples que você vai se perguntar como nunca pensou nisso, e tão revelador que você vai saber exatamente com quem está lidando. Se você não testar, você está apostando a sua vida inteira em uma versão dela que pode não existir. Antes de continuar, uma pergunta rápida. Você está aqui porque já está desconfiado de algo ou porque quer ter certeza de quem ela é antes de investir mais? Deixa um 1 se você já sente que algo não bate. Deixa um 2 se você ainda está seguro, mas quer se proteger. E se você está assistindo porque já descobriu tarde demais e quer entender o que você deveria ter visto, deixa um 3. Eu quero saber. Aqui está o que torna essa abordagem diferente. A maioria dos vídeos sobre sinais te ensina a observar o que ela faz. Este vídeo te ensina a criar situações onde o verdadeiro caráter dela não tem como não aparecer. Não é sobre vigiar, é sobre testar integridade, empatia, controle emocional. Não o que ela diz que tem, mas o que ela demonstra quando as condições mudam. Você não conhece alguém observando, você conhece testando, porque qualquer pessoa consegue manter uma máscara sob condições ideais. Mas, sob pressão, frustração e quando não há plateia, aí você vê quem mora dentro. Em 30 dias, aplicando esses 7 testes, você vai ter mais informação sobre o caráter dela do que a maioria dos homens tem em 2 anos de relacionamento. A maioria dos homens passa os primeiros meses como se estivesse assistindo a uma entrevista de emprego de 12 meses. Ela mostra a melhor versão, ele gosta do que vê e ele contrata, mas ele nunca viu como ela trabalha sob pressão. Nunca viu como ela lida com conflito. Ele viu a apresentação de PowerPoint, não os bastidores. E é nos bastidores que mora a verdade. Existe um momento que define tudo, mas você só vê se souber onde olhar. Vocês tinham um plano, algo que era importante para ela, um jantar que ela queria, um evento que ela estava animada, e aí acontece algo legítimo do seu lado, trabalho inesperado, emergência familiar. E você precisa desmarcar na última hora. Observe o que acontece nos próximos 3 minutos. Não o que ela diz, o que ela faz, como o rosto dela muda, se ela respira fundo antes de falar, se ela te interrompe enquanto você explica. Esse é o teste do plano cancelado. E ele revela empatia real. A mulher que tem empatia de verdade vai te ouvir primeiro. Ela vai perguntar se está tudo bem. Ela vai demonstrar preocupação com o que está acontecendo com você antes de processar a própria frustração. Pode ser que ela fique chateada, mas a sequência importa. Primeiro vem o cuidado com você. Depois vem a frustração com a situação. A mulher que não tem empatia real pula direto para o que isso significa para ela. Ela não processa que você está lidando com algo. Ela processa que os planos dela foram afetados. E aí vem a culpa. Talvez ela diga que entende, mas o tom diz outra coisa. Talvez ela fique em silêncio, daquele jeito que você sabe que vai pagar por isso depois. Talvez ela mencione quantas vezes isso já aconteceu, mesmo que seja a primeira. Ela está te treinando, te ensinando que cancelar planos dela tem um preço emocional. Você não conhece ela observando quando tudo está perfeito. Você conhece testando quando as coisas não saem como ela quer. Se ela reagiu com empatia genuína, você acabou de ver ouro. Se ela reagiu com manipulação emocional disfarçada de compreensão, você acabou de ver exatamente quem ela é quando as coisas não giram em torno dela. Porque a vida é cheia de planos cancelados. E se ela não consegue lidar com um jantar desmarcado
sem te fazer pagar emocionalmente, imagine quando for algo grande. Mas esse teste só te mostra como ela lida com frustração que envolve você. O próximo revela quem ela é quando ninguém que importa está olhando. Vocês saem para jantar. A garçonete vem anotar o pedido. Observe como ela trata essa pessoa, não o que ela diz. Como ela diz. Se ela olha nos olhos ou se ela fala enquanto mexe no celular. Se ela diz por favor e obrigado ou se ela só solta o pedido. Se a garçonete erra alguma coisa, algo pequeno, observe a reação dela. Paciente ou irritada? Erro humano ou incompetência inaceitável? Esse é o teste da garçonete invisível. Como uma mulher trata pessoas que não podem fazer nada por ela é uma prévia exata de como ela vai te tratar quando você não estiver mais na fase de conquista. Quando você não for mais novidade, quando você for cotidiano, a garçonete não pode dar nada para ela, não tem rede social para impressionar. Então, o que sai é o padrão natural dela. Se ela trata mal quem não pode fazer nada por ela, é questão de tempo até você estar nessa categoria. Observe no restaurante, no mercado, na fila do cinema, como ela fala com gente que não vai dar like, não vai retribuir, não vai se lembrar dela amanhã, porque essas pessoas são espelhos. Elas te mostram exatamente como você vai ser tratado quando a novidade passar. E se você vê grosseria, impaciência ou indiferença completa, você tem a resposta que precisa. Mas esses 2 primeiros testes eram observação passiva. Agora a coisa muda. Os próximos dependem de você criar a situação. E o próximo é tão simples que você vai achar que não pode ser tão revelador. Mas é. Ela te pede alguma coisa. Pode ser para você buscar ela em algum lugar, para você mudar um plano seu, para você fazer algo que você não quer fazer naquele momento. E você diz não, só isso, não, sem explicação, sem pedir desculpas, sem justificar, só um não firme, calmo, sem drama. E aí você observa, nos próximos 30 segundos. Esse é o teste do não sem explicação. E a máscara cai instantaneamente. A mulher emocionalmente madura aceita. Pode ser que ela pergunte por quê, com curiosidade genuína, mas sem pressão. Pode ficar desapontada, mas ela processa e segue. Porque para ela, você tem o direito de dizer não. A mulher imatura ou manipuladora não aceita não como resposta. Aceita não como começo de negociação. Vem a pressão, talvez cara de ofendida esperando que você volte atrás. Talvez ela pergunte por que não, mas para encontrar brecha e te convencer. Talvez ela ignore o não e continue insistindo. Ou pior, o silêncio pesado, que diz você acabou de fazer algo errado e vai pagar por isso. Qualquer mulher consegue ser incrível quando você está dizendo sim. O teste real é quando você diz não. Isso não é sobre ser babaca. É sobre ter o direito de dizer não sem precisar de um advogado de defesa, porque a vida é cheia de nãos. E se ela não aceita um não simples agora, imagine daqui a 2 anos, quando você disser não para algo grande. Esse teste te mostra se você está lidando com uma parceira ou com alguém que vê você como ferramenta. A coisa fica ainda mais reveladora quando você inverte, porque até agora os testes eram sobre como ela lida com frustração que você causa. O próximo é sobre o que ela faz quando a frustração é causada por ela mesma. Ela comete um erro, algo claro. Esqueceu algo que combinou, fez uma confusão que te afetou, disse algo que te magoou. Não precisa ser gigante, só precisa ser óbvio que o erro foi dela. Esse é o teste do erro dela. Observe os próximos 60 segundos. Tem 3 caminhos. Primeiro, ela assume, sem rodeios, sem mas. Olha para você e diz, desculpa, eu errei. Isso é caráter. Segundo, ela minimiza. Não foi tão grave. Você está exagerando. Não era na intenção. Isso é ego frágil. Terceiro, e o pior, ela inverte. De alguma forma, o erro dela vira culpa sua. Talvez você não explicou direito. Talvez você sempre faz ela se sentir culpada. E de repente você está se defendendo de um erro que ela cometeu. Isso é manipulação consciente. A mulher que não assume erro pequeno nunca vai assumir erro grande. Porque a capacidade de reconhecer que você errou, de carregar o peso do próprio erro sem jogar para outra pessoa,
Isso é um dos pilares de qualquer relacionamento funcional. E se ela não tem isso agora, enquanto ainda está te conquistando, ela nunca vai ter. Mas até aqui, os testes eram sobre situações que envolvem ela e você. Agora fica pessoal. Os próximos não são sobre como ela reage a erros ou frustrações. São sobre como ela reage ao seu sucesso e à sua vulnerabilidade. Você conquista algo grande, uma promoção, um projeto que deu certo, algo que é seu, que não envolve ela, e você conta animado, esperando que ela compartilhe dessa alegria. Observe a reação dela, não o que ela diz, o que você sente vindo dela. Esse é o teste da conquista sua. A mulher que te ama fica feliz, genuinamente. Você vê nos olhos dela, ela comemora com você, ela quer saber detalhes, ela te valoriza mais porque você conquistou. A mulher que te usa ou compete com você não fica feliz, fica desconfortável. Pode dizer parabéns, mas é automático. E aí ela muda de assunto rápido. Ou minimiza. Ah, legal, mas não era tão difícil assim, né? Ou te lembra de algo que você ainda não conquistou, porque a alegria dela não vem de você crescer, a segurança dela vem de você precisar dela. A mulher que te ama de verdade fica feliz com suas conquistas. A que te usa fica com medo de perder controle. Se você conquista algo e sente que ela não está celebrando, está gerenciando a própria insegurança, você está com alguém que precisa que você fique num certo nível. Não muito baixo, porque aí você não serve, mas não muito alto, porque aí você não depende. Isso não é parceria, é controle. Mas tem um teste ainda mais profundo, e esse mexe com algo que a maioria dos homens tem medo de fazer. Você compartilha algo vulnerável com ela, um medo, uma insegurança, algo que te machucou, algo que você normalmente não fala. E você fala porque você confia. Esse é o teste do momento vulnerável dela. Mas o teste não é o momento que você compartilha, é o que ela faz com isso depois, nos dias seguintes. Principalmente durante uma briga. A mulher que merece a sua vulnerabilidade protege. Ela nunca usa aquilo contra você, nunca joga na sua cara, nunca menciona em tom de piada quando está com raiva. Aquilo vira sagrado. A mulher que não merece guarda, como munição. E na primeira briga grande, quando ela estiver perdendo o argumento, quando ela quiser te machucar, aquilo volta. E nesse momento, você descobre. Você não estava dividindo vulnerabilidade com uma parceira. Você estava entregando munição para uma adversária. Você compartilhou vulnerabilidade com ela? Observe se ela te protegeu ou se guardou munição. E tem mais. Observe se depois que você se abre, ela te respeita mais ou menos. Porque algumas mulheres perdem atração por homem vulnerável. Elas dizem que querem que você se abra. Mas quando você entrega, algo muda. O jeito que ela te olha muda. E você sente que mostrar fraqueza fez ela te ver como menos. Mas ainda falta um teste. O último. E esse é tão simples que você vai aplicar hoje à noite e tão revelador que você vai ter a resposta em menos de 5 segundos. Você pede para usar o celular dela, não para investigar, para algo completamente banal. Tirar uma foto porque o seu está sem bateria, colocar uma música, fazer uma ligação rápida e você observa a reação imediata, antes de ela racionalizar. Só a reação instintiva dos primeiros 3 segundos. Esse é o teste da privacidade digital. A mulher que não tem nada a esconder te passa o celular. Simples assim. Pode perguntar para quê? Por curiosidade, mas sem defensividade. E entrega, porque para ela o celular é só um objeto, não é um cofre. A mulher que tem algo a esconder, a reação é diferente. Tem uma hesitação, pequena, mas você vê. O corpo dela trava por uma fração de segundo. Os olhos dela vão para o celular antes de voltarem para você. E aí vem a justificativa. Tá sem bateria, melhor usar o seu. Ela oferece fazer o que você pediu para você. Ela pega o celular, destrava, mas segura, não te entrega. E você sente a resistência. Não porque ela é paranoica com privacidade. Porque ela tem algo que você não pode ver. E se você insistir, ela vai te acusar de desconfiança, de controle. Ela vai inverter tão rápido que você vai acabar se defendendo de ter pedido para usar o celular dela para uma coisa banal.
Se ela hesita antes de te passar o celular para uma coisa banal, você já tem a resposta que precisa, porque privacidade é trancar a porta do banheiro. Sigilo é destruir evidência. E se o celular dela precisa de senha, rosto, impressão digital e 3 camadas de defesa psicológica antes de chegar na sua mão para você colocar uma música, você já sabe. Aqui está o que acontece se você não aplicar esses testes. Em 3 meses você vai estar mais investido. Emocionalmente, financeiramente, você vai ter apresentado ela para a família, feito planos. E aí, quando os sinais aparecerem, vai ser tarde demais para sair fácil. Em 6 meses, você vai estar justificando comportamentos que hoje você reconheceria como inaceitáveis, porque o cérebro humano protege investimento. Então você vai racionalizar. Ela está estressada. Todo relacionamento tem fases difíceis. Em 1 ano, você vai lembrar desse vídeo, vai lembrar de cada teste e vai perceber que você viu todos os sinais. Você só escolheu não testar. E agora você está preso numa realidade que você poderia ter evitado. A pior parte não vai ser a dor, vai ser saber que você teve as ferramentas e não teve a coragem de usar. Ou você pode escolher diferente, aplicar esses testes. Nos próximos 30 dias, 1 por semana, sem pressa, sem paranoia. E no final, você vai saber. Você vai ter mais informação sobre quem ela realmente é do que a maioria dos homens consegue em 2 anos de casamento. E aí você escolhe baseado em dados, baseado em comportamento real sob condições reais. E se ela passar em todos, você investe em paz, sabendo que você construiu em cima de fundação sólida. E se ela não passar, você sai agora, enquanto dói pouco, antes de ter filho, antes de ter casa. Você sai sabendo que não destruiu algo bom. Você evitou algo destrutivo. Em 30 dias você vai saber mais sobre quem ela realmente é do que a maioria dos homens descobre em 2 anos de casamento. A diferença entre você e eles é simples. Você testou, eles esperaram e descobriram tarde demais. Se você aplicou algum desses testes ou se deveria ter aplicado e não aplicou, quero saber nos comentários. Qual foi o teste que mudou tudo para você? Qual revelou quem ela realmente era? Se inscreve no canal e ativa o sino. Este canal não é para homem que espera os sinais caírem na cara dele. É para homem que testa, que escolhe baseado em evidência, que protege o próprio futuro com inteligência. Dá um like se você entendeu que não é sobre vigiar. É sobre não construir sua vida em cima de uma versão de alguém que só existe sob condições ideais. E compartilha esse vídeo com aquele amigo que está começando algo novo e ainda está na fase de achar que dessa vez é diferente. Ele precisa disso antes de se comprometer. Comenta a tua cidade. Quero saber de onde são os homens que escolhem com a cabeça, não só com o coração.